Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Essa aula vai falar sobre o Congresso de Viena. É uma aula curta, mas é uma aula importante. Com a derrota de Napoleão em 1815, os países eles fizeram uma reunião, porque eles tinham que ver o que eles fariam com os territórios que foram anexados por Napoleão. Então, em 1815, Napoleão ele foi preso na ilha de Elba, e agora todos os países que tiveram os territórios deles anexados por Napoleão, eles teriam que ter esses territórios de volta. Então vamos lá. Como que eles teriam esses territórios de volta? Os territórios seriam os mesmos? Os territórios seriam dados de volta para as mesmas pessoas? Mas vamos lá, e os reis que morreram? E os reis que não estão mais nos lugares? Né? Aconteceu com Dom João. Dom João estava em Portugal, agora ele já está aqui no Brasil. E aí, como é que vai ficar essa partilha da Europa de novo? Então todo mundo se juntou para ver como que vai ficar, como que vai se restabelecer esse território agora da Europa. Né? Então vamos lá. A primeira coisa, é, vai tentar se restabelecer o antigo regime. Então, já está se falando em um tratado que vai ser. Então, já se fala em um tratado que vai ser retrógrado, né? Ele não vai ser revolucionário, porque Napoleão ele fez coisas revolucionárias. Então, a partir do momento, por exemplo, que devolve o território e ele volta a ser absolutista, devolve o território que Napoleão expandiu para um rei absolutista, está retrocedendo tudo que Napoleão fez. Mas enfim, vamos lá para a aula. Esse tratado ele vai tratar de grandes potências que derrotaram Napoleão e vão redefinir o mapa europeu em uma nova linha política para a Europa. Os historiadores vão apontar princípios definidos no encontro entre Viena, na Áustria, como contra-revolucionários. E por que eles vão ser contra-revolucionários? Primeiro, porque Napoleão, quando ele pega esses territórios, ele vai colocar os princípios iluministas. Esses princípios iluministas, né, a gente viu na aula de Napoleão. Então, o que Napoleão ele vai fazer? Museus. Napoleão ele vai industrializar a Europa. Ele vai colocar a Europa para frente. Ele vai colocar a França na vanguarda. Né? E aí, de repente, quando devolvem os territórios para esses reis, primeiro, se são reis absolutistas, eles vão voltar com as ideias absolutistas. Eles vão voltar com aquelas ideias de propriedade estatal, eles vão querer mercantilismo. Eles não estão preparados para aquelas ideias revolucionárias de Napoleão, mas enfim, vamos lá. Eles vão falar de contra-revolucionários. Vamos lá então. A reunião elegeu dois princípios básicos para a reorganização político-territorial: a legitimidade e o equilíbrio europeu. Vão tentar equilibrar esses territórios aí que Napoleão fez aquela bagunça toda, porque lembra, Napoleão anexou muito território, então muita gente aí ficou sem território. Vamos ver, teve rei que já morreu, teve rei que não tá na Europa, vamos ver o que vai acontecer com esses territórios. A legitimidade afirma que os governantes destituídos pela Guerra Napoleônica deveriam ser restaurados em seu poder. Os que tivessem morrido ou estivessem impossibilitados de governar teriam seus direitos passados para um membro da família. A legitimidade levava à restauração das monarquias europeias. Então, algumas correntes historiográficas vão falar que esse processo do Congresso de Viena vai ser contra-revolucionário porque vai devolver o trono para as monarquias. Na Espanha, por exemplo, vai se devolver o trono de Carlos para o filho dele, que vai ser o Fernando VII. Nossa, lembra que cortaram a cabeça do Luís XVI? Mas o trono vai ser devolvido para a família Bourbon e quem vai assumir dessa vez vai ser o irmão dele, o Luís XVIII. Dessa vez o Luís XVIII ele fica até a sua morte em 1825. Vamos lá. Após a morte do Luís XVIII, quem pega o trono vai ser o Carlos X. Essa dinastia vai durar até de 1815 a 1830. Vai passar por várias crises econômicas e políticas, ou seja, a base absolutista ela vai voltar. Professora, e por que vai ter crise? Bom, vai ter crise porque é o seguinte,
E, gente, claro que vai ter crise. Napoleão cria museus. Napoleão cede a propriedade privada. Napoleão, ele vai dar liberdade para a burguesia de comércio. Napoleão, opa, ele já não quer mais saber de mercantilismo. Ele abre as portas para o capitalismo. E aí, de repente, volta alguém que coloca tudo que a burguesia não quer. Volta alguém que quer trazer a nobreza de volta. Volta alguém que volta com aquelas ideias do antigo regime. A burguesia tinha acabado de passar pela Revolução Francesa. Esse povo da Europa tinha acabado de passar pela Revolução Industrial. Lembra? Eles tinham acabado de passar por essas revoluções. Eles não vão querer o antigo regime de volta. Então, é lógico que isso não ia dar certo. Então, o que vai acontecer? O Carlos X, ele abdica, ele não dá conta, é muita revolução para ele. Aqui, nesse momento da história, já não cabe mais absolutismo. Em 1830, o rei Luís Felipe I de Orleans, ele assume o poder. Ok, era chamado de rei burguês. Ele fazia um discurso para o liberalismo burguês, mas só que na prática foi tudo diferente. Ele tentou governar para a nobreza, tentou governar sozinho, tentou colocar o absolutismo de novo, se mostrou autoritário, não deu certo. Em 1848 caiu. Não tá tendo jeito. Todo rei que tá tentando voltar com essa coisa de absolutismo, ele tá caindo. A burguesia, o povo francês, ele não dá conta mais de absolutismo. O de Luiz Felipe ainda vai receber a oposição de liberais que vão se sentir traídos. Por quê? Porque a gente vai ter um proletariado influenciado por Karl Marx. A gente vai ter defensores e republicanos da dinastia Bourbon. Lembra, olha, eles estão querendo os Bourbon de volta, né? Pelo menos eles ainda estão nessa ideia de que os Bourbon vão dar certo. Eles estão querendo o Luiz Bonaparte, que era sobrinho de Napoleão. Nessa ideia, eu ainda acho que o sobrinho de Napoleão é melhor do que os. O que Napoleão fez? Aqui está devolvendo todos os territórios. Aqui está devolvendo todos os territórios para todos os impérios, porque que a gente ainda não tem país, a gente tem império, né? A gente só vai ter essa demarcação aí depois da Primeira Guerra. Então está devolvendo todos os impérios e está devolvendo mais ou menos equivalente do mesmo tamanho. O que é essa Santa Aliança? Inclusive a gente já falou dessa Santa Aliança lá quando a gente derrotou Napoleão, na aula de Napoleão. Vai ser o império da Áustria, da Prússia e da Rússia, eles vão se juntar e vão falar, olha, se acontecer de novo o que aconteceu com a gente, automaticamente uma já entra e já defende a outra. Então a gente tem a Áustria, a Prússia e a Rússia junta numa aliança defendendo a outra. Elas afirmaram que zelariam pela ordem da Europa e tava todo mundo defendendo a recolonização da América, que era um espaço aí que eles consideravam como a extensão, né, o quintal norte-americano com a doutrina Morrone, que primeiramente reconheceu as independências, afirmando não haver mais lugar na história para ingerências europeias sobre o continente americano. E vamos lembrar que a doutrina Morrone era a América para os americanos, mas era só para os americanos da América do Norte, porque os Estados Unidos eles entraram, mas querendo pegar o que era dos outros países. E os historiadores eles vão afirmar caráter revolucionário por quê? Porque no encontro de Viena, os países eles podem criar constituições. E criar constituição é uma coisa revolucionária, sim. Constituição é uma coisa que dá vida para o país. São leis, é ordem, é vida. Então, sim, constituições, eles podem segui-las, eles podem fazer, eles podem criar. Então, isso é caráter revolucionário. Agora me conta, o que vocês acham? Pode até deixar aí no mural. Me conta, o que vocês acham? Vocês acham que o Congresso de Viena foi mais revolucionário ou contra-revolucionário? Vocês acham que os reis absolutistas, eles podem ser mais retrógrados ou eles podem ser mais revolucionários? É só vocês lembrarem de tudo que Napoleão fez.
O que vocês acham? Que os reis absolutistas podem fazer mais que Napoleão ou menos que Napoleão? De camadas eletivas que deveriam tratar de tributos e do orçamento do Estado. Tratou de igualdade jurídica e de ascensão por mérito, elementos de ideário iluminista e presente na nação revolucionária. Tudo isso aí é ideia revolucionária.